Estamos aqui com Fernando Miassi, que é engenheiro de projetos da divisão de sistemas de ar-condicionado da Mitsubishi Electric, para falarmos sobre tecnologias para ar-condicionado, inteligência para garantir qualidade, eficiência energética e também controle de consumo. Oi, Fernando, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Olá, Mirelle, tudo bem? É um prazer estar aqui para poder falar sobre ar-condicionado e passar alguns conhecimentos que são importantes nos dias de hoje. Perfeito, concordo. Então, olha, para a gente já começar, Fernando, né? Como consumidores, claro, estamos acostumados apenas em usufruir dos benefícios de um ar-condicionado, seja no carro, restaurantes, escritório ou também em casa. Mas de uns tempos para cá, nós notamos que a tecnologia evoluiu bastante, principalmente em relação a consumo energético e qualidade do ar, certo, Fernando? Então, em que momento os fabricantes passaram a se preocupar mais com esses aspectos? Conta pra gente. Perfeito. No início da história do ar-condicionado, que foi criado no início do século XX, os sistemas eram muito ineficazes, ineficientes, tinham vazamentos, porque na época não havia uma preocupação muito grande com a energia, que era abundante e os sistemas também estavam em evolução. Em desenvolvimento, né? Exatamente. Então, por causa disso, a gente tinha uma casa que era climatizada, mas com as janelas abertas, sem essa preocupação. E logo na década de 70 houve a crise do petróleo. E nessa época a população começou a se preocupar, porque o preço do petróleo disparou, o custo da energia era muito alto e houve aquela preocupação de reduzir os custos de operação dos sistemas. Por causa disso, a forma mais fácil de reduzir os custos de operação é evitar o desperdício. E começaram a fazer equipamentos mais eficientes, com menos vazamentos. Os projetos de ar-condicionado passaram a ser mais eficientes também. Então, até hoje, a gente não utiliza janela aberta numa residência, num automóvel, quando o ar-condicionado está ligado. Exatamente para evitar o consumo de energia exagerado e também ter o equipamento sem precisar ter tanta potência para atender o ambiente que ele está climatizando. Então, a partir dessa época, começaram a fazer os edifícios mais enclausurados e a construir mais e mais prédios altos e cheios de lugares confinados. Tudo bem, conseguiam resolver a questão da economia de energia, mas depois de alguns anos foi se notando um problema. No início da década de 80, a OMS ela apresentou a síndrome do edifício doente. Olha, certo. Então, com isso, já vinham percebendo que as pessoas que habitavam esses ambientes confinados passavam a se sentir mal durante a estada nesses ambientes. E isso começou a levar até a óbitos. Então, Isso foi lá na década de 80? Na década de 80, no início de 80. Eles começaram a pegar um fator comum que as pessoas que apresentavam essas doenças frequentavam edifícios que eram fechados e que tinham ar-condicionado. Então, ele não aquecia, a pessoa se sentia bem lá dentro, mas começava a faltar oxigênio, as salas todas cheias de gás carbônico e às vezes até outros componentes químicos, né, que saem das cadeiras, mobília. Então as pessoas passaram a ficar doentes e até a morrer. E por causa disso, a OMS decretou que precisava ser pensado alguma forma para melhorar isso. E foram criadas normas, tanto dos órgãos reguladores, quanto dos fabricantes de ar-condicionado, que passaram a se preocupar em renovar o ar desses ambientes. Fernando, que incrível essa história, não sabia, muito obrigada por trazer, né, isso pra gente aqui no Digital Talks, muito interessante. Agora falando um pouquinho mais, né, desses últimos meses, até porque por conta da pandemia, qual foi o impacto dela no mercado de ar-condicionado, uma vez, né, que é uma solução intrinsecamente ligada à questão da contaminação entre pessoas no mesmo ambiente fechado, e como a Mitsubishi Electric e demais fabricantes estão reagindo a isso? Perfeito, Mirelle. Realmente, a pandemia, além de atacar todos os outros mercados, também acabou atacando o mercado de ar-condicionado. Até hoje, em alguns lugares, a gente vê que lugares com ar-condicionado, o pessoal nem liga por medo de contaminação e tudo. Alguns casos, realmente, não vale a pena a gente ligar o ar-condicionado, porque vai espalhar vírus, não só o vírus da pandemia, mas vários outros. Hoje, então, o pessoal está tomando essa precaução. Mas existem várias soluções que melhoram até a qualidade do ar.
Então, por exemplo, o sistema de ar-condicionado central, que a gente estava falando do prédio, de um edifício doente. Se ele ficar com esse sistema desligado, vai ser pior, porque ele não tem ventilação, ele não tem janelas. Então, o que acontece? É melhor manter esse sistema ligado, e sim, esse sistema tem que ter sido bem projetado para manter a renovação de ar dentro das normas, dos padrões, com uma filtragem adequada. Então, o que os fabricantes de ar-condicionado desenvolveram para isso? E a Mitsubishi também. Equipamentos que ajudam a trabalhar a renovação de ar e, às vezes, até matar micro-organismos, como máquinas que hoje trabalham com luz ultravioleta, filtragens especiais. Olha que interessante. Isso é uma tecnologia que é utilizada no setor hospitalar e acabou partindo agora para o setor comercial, às vezes. E faz tempo que essa tecnologia está hoje no mercado? No setor hospitalar é bem utilizada. Tá. Filtragem absoluta, para salas cirúrgicas. E é bom nós falarmos também dos sistemas, né, da Mitsubishi Elétrica, que podem ser projetados aí com unidades, né, interiores também. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Exato. Qual que é o problema principal hoje de a gente ter um prédio com um sistema central? Que o ar de retorno, ele vai misturar e ele vai passar para todas as outras salas. Então, às vezes, tem uma pessoa contaminada nessa sala, mas na outra a sala está um ambiente limpo, um ambiente saudável. Mas ao o ar de retorno se recircular dentro de uma unidade só, esse ar vai voltar para a sala e vai acabar contaminando, se ele não for bem filtrado e não tiver as medidas para matar qualquer bactéria ou patógeno que tenha na sala. A Mitsubishi tem uma solução que é o VRF, City Multi. Então, a gente consegue ter uma unidade por sala. Dessa forma, o ar de dentro da sala ele vai ficar recirculando dentro dessa unidade, uma unidade evaporadora dentro da sala, e o ar de insuflamento, o ar externo, ele vem por um sistema auxiliar, que seria um ventilador que vai ficar instalado, e esse ar nunca vai cruzar com o ar da outra sala. Fernando, qual o grande diferencial hoje do ar-condicionado Mitsubishi Elétrico para os demais? Perfeito. A gente tem consciência da nossa qualidade, confiabilidade e eficiência energética. Essa é um diferencial muito grande. Nós temos máquinas hoje operando no Brasil há mais de 20 anos que não dão problemas desde que com a manutenção adequada. Então, existe essa junção de uma manutenção bem feita e um ótimo equipamento que fazem com que o sistema fique rodando por ano sem falhas. Fernando, eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente da diferença então do ar-condicionado, né, de há 20 anos e agora. Tem muito mais qualidade e com certeza muito mais tecnologia e inovação. Perfeito, houve um grande avanço sim em várias partes do ar-condicionado. Vamos dizer que a parte central, que é o princípio do ar-condicionado, não mudou muito, que é um circuito de refrigeração, o compressor esquenta o gás, ele joga o calor para fora e expande dentro de uma válvula dentro da sala, faz com que o gás frio passe por dentro da serpentina e atenda a gente aqui dentro. Então a parte principal mudou pouco, mas a questão de como isso é feito, isso melhorou bastante. Então foram desenvolvidos compressores inverter, que trabalham com variador de frequência para melhorar, né? Então, hoje a máquina antiga, mais de 20 anos atrás, ela trabalhava com compressor fixo. Então, o compressor, a gente precisa aquecer ou refrigerar o ambiente. Ele ligava e ficava trabalhando, aí baixou 2 graus do que a gente queria da sala, desliga. Aí ele vai ter que esperar a sala esquentar de novo para ligar. E o que isso causa? Isso causa um consumo excessivo de energia na partida, porque sobe a corrente muito alta e também faz com que o equipamento tenha vários ciclos e liga e desliga. Com o inverter que a gente utiliza hoje nos sistemas da Mitsubishi, o City Multi, você não precisa dessa corrente alta de partida porque o compressor parte bem devagarzinho, chega na velocidade máxima dele e quando a gente consegue atender e deixar todas as salas no set point ok, ele começa a baixar e fica trabalhando num regime ali durante o tempo inteiro. Isso aí economiza muita energia. E aí o bolso agradece, né? Pois é. Fernando, como trabalhar a questão então da manutenção e limpeza periódica em um país que não possui essa cultura
consolidada, né? Ou seja, como convencer os gestores e até mesmo os usuários que isso é ainda mais necessário após a questão da pandemia? Pois é, antes da questão da pandemia, a gente já tinha no Brasil a Anvisa, com a resolução que lançou há uns anos atrás, em 2018, obrigando que todo estabelecimento que possua pelo menos 5 TR de equipamento instalado, que tenha acesso público, precisasse adotar um plano de manutenção, operação e controle, que é chamado de PMOC. Então esse plano ele considera desde você ter um projeto adequado de ar-condicionado, uma renovação de ar adequada e uma rotina de manutenção que vai garantir não só a qualidade do ar interior e o conforto de quem está dentro dos ambientes, mas também a durabilidade dos sistemas, né? Que é uma coisa que a gente volta. Essa resolução é lei, então todo gestor ele deveria saber disso e ele deveria cumprir isso. Só que hoje, infelizmente, no Brasil, a gente não tem tanta fiscalização que consiga dar conta de tantos estabelecimentos que trabalham de forma que não tem ainda essa previsão do plano de manutenção. Então, essa é uma coisa que só vamos conseguir convencer as pessoas conforme a fiscalização comece a crescer e as pessoas comecem a ser autuadas. A lei, ela prevê multa e alguns problemas legais que, infelizmente, no Brasil, a gente só funciona assim. Mas diferente né? da Mitsubishi Electric, que segue a risca, que está na lei e tá tudo certo, né? Pois é. E agora, Fernando, quais são as soluções da Mitsubishi Electric para garantir, então, esses 3 pilares? Qualidade, eficiência energética e também controle de consumo. Perfeito, Mirelle. A qualidade da Mitsubishi ela é inegável. A gente vê isso em todos os equipamentos que a gente comercializa e nas obras que a gente visita, a gente vê as máquinas funcionando em perfeito estado. É algo que é muito legal de se ver. Dá até orgulho, às vezes, de visitar nossas obras e ver os equipamentos funcionando durante anos com uma confiabilidade enorme. A eficiência energética veio junto, a questão do VRF. Então, hoje, a Mitsubishi ela trabalha a eficiência energética nos equipamentos que funcionam com um consumo de energia muito baixo e também, por exemplo, o LOS, né, que a gente pode conversar um pouco mais aprofundadamente para frente, que ajuda a recuperar a energia do sistema. Então, você consegue ter um ganho de energia, reduzir os custos de operação do sistema com essas soluções de eficiência energética da Mitsubishi. E o controle de consumo que vem com a automação. Como a Mitsubishi desenvolve em várias áreas, então não é só o ar-condicionado, mas a gente tem elevadores, a parte de inversores elétricos, CNC, são vários outros setores da Mitsubishi. Então, ela consegue pegar essas tecnologias e englobar em todos os produtos dela. Então, a gente tem uma questão de automação muito bem desenvolvida para os equipamentos, onde o usuário consegue olhar uma tela e controlar cada máquina, ou ele pode fazer um calendário. Por exemplo, um dos grandes problemas que faz a gente gastar energia, por exemplo, você pode ter o melhor equipamento do mundo, super eficiente, mas se a gente deixar ele ligado, esquecer ele ligado durante a noite, a gente vai gastar energia da mesma forma. Sim. Então, a parte de automação da Mitsubishi ajuda bastante nisso. E hoje, com a evolução, a gente já tem o acesso via celular, o acesso via web. Então, uma pessoa num computador de qualquer parte do mundo pode controlar os seus equipamentos dentro da sua casa. Ver se esqueceu ele ligado. Nossa, que incrível, né? Facilidade, comodidade. Sim, esses avanços são muito bons. Ajudam tanto as pessoas que têm nas suas residências quanto nas empresas. Porque é muito difícil para uma empresa muito grande controlar se todas as máquinas de ar-condicionado foram desligadas. Então, com um sistema desses, uma pessoa só que fica responsável pelo controle consegue ver tudo numa tela. Isso ajuda bastante. Demais. Agora, Fernando, eu queria falar contigo sobre renovação de ar, né? Porque ela é capaz de atuar tanto na qualidade quanto na economia de energia. E esse tipo de recurso, ele pode minimizar a propagação de vírus e bactérias em um ambiente fechado, como no restaurante ou no cinema também, por exemplo, né? Com certeza. Hoje, um ambiente tão grande, com tanta ocupação, sem renovação de ar é impossível de se pensar. E a renovação de ar, ela veio por causa de uma questão sanitária.
Então ela veio como se fosse um mal necessário, porque ninguém queria investir num sistema de renovação de ar que custa e gasta energia, porque hoje, se a gente olhar, o sistema de renovação de ar, ele vai insuflar o ar dentro da sala. Por exemplo, vamos fazer uma relação com a sala hoje aqui. Aqui dentro está uns 23 graus. Se lá fora tiver 30, o ar que a gente vai jogar fora para renovar, ele vai sair de 23 para entrar um ar de 30 graus. Esse ar que está entrando aqui, ele vai ter que ser refrigerado, porque senão ele vai fazer a gente ter um desconforto térmico. Então, qual que foi a solução da Mitsubishi? Ela criou o Lossney. O Lossney, ele faz com que o ar que está saindo daqui a 23, antes de sair do ambiente, ele passe por um trocador de calor e ele vai ter um fluxo cruzado, mas sem contato com o ar de 30 graus que está chegando. Dessa forma, o ar que está aqui a 23, ele vai sair mais quente, mas não tem problema, ele vai voltar para a atmosfera, e o ar de 30 graus vai chegar aqui a uns 26. Então, a nossa máquina de ar-condicionado só vai precisar baixar 3 graus ao invés de baixar 7 graus. Vocês perceberam, né, que o Fernando sempre fala assim, olha, o ar-condicionado aqui é porque nós temos um ar-condicionado aqui do nosso ladinho, da Mitsubishi Electric, então por isso que ele aponta, né, identificando sobre a qualidade também, a potência do ar-condicionado que tem aqui, né, onde nós estamos gravando. E continuando, né, falando sobre o Lossney, qual o principal desafio, então, para sua popularização no mercado brasileiro, Fernando? Perfeito. O desafio é o que a gente tem também com os equipamentos de alta eficiência. Hoje em dia, não é uma cultura do brasileiro ter um equipamento eficiente, pagar um pouquinho mais hoje, para que essa economia de energia vá gerar um lucro para ele futuro. Até por isso, a maioria das residências ainda possui chuveiro elétrico. É verdade? A gente gasta uma energia que é uma energia nobre, que é energia elétrica, para aquecer. E o que seria o ideal, sem ser o chuveiro elétrico? Existem Para vários... esse consumo? Sim, existem várias formas. Existem a gás, que é um pouquinho mais barato para gerar. Energia, painéis solares. Então, não propriamente o painel solar fotovoltaico que gera energia elétrica, mas existem painéis solares para passagem de água. Excelente, muito bom. Não são todas as residências que possuem essa possibilidade de ter um painel solar. Mas são alternativas, né? Super econômica. Bombas de calor. Nós temos um sistema da Mitsubishi que trabalha com recuperação de calor para gerar água quente, por exemplo, em um hotel no interior de São Paulo. É um sistema quente-frio simultâneo. Então, ao mesmo tempo que ele está refrigerando os quartos, ele tem uma maquininha que ele esquenta também. Esquenta a água. Ele pega esse calor que era para sair para a atmosfera pela condensadora e iria se misturar com o ar. Antes disso, ele pega esse calor excessivo e passa num trocador de calor. Tem um compressorzinho que aumenta a temperatura e consegue esquentar a água até 70 graus. Maravilhoso. É uma solução de alta eficiência. Com certeza. Agora, Fernando, ainda sobre as soluções, né, da Mitsubishi Electric, a separação entre os equipamentos de renovação dos de refrigeração acaba fazendo muita diferença no consumo, correto? O quanto é possível economizar com esse tipo de solução? Perfeito. Realmente, quando a gente separa o equipamento de climatização do de renovação de ar, seja por falta de automação, a gente pode fazer com que a renovação de ar funcione sem ter necessidade. Então, não tem ninguém na sala, ela está funcionando. Que ela, às vezes, não funcione quando precisa, porque a gente não sabe onde ela está, porque a renovação de ar a gente não vê. A gente tem uma grelha ou uma saídazinha de ar e ali está passando ar. A gente não vê ela funcionando, então ela pode ser que nem esteja funcionando. Então, quando a gente tem uma automação, que é o sistema da Mitsubishi fornece também, a gente consegue ter o controle de que se essas máquinas estão funcionando, se a gente consegue intertravar o funcionamento da máquina de ar-condicionado com a máquina de renovação de ar. Isso gera uma economia de energia e também, principalmente, né, um atendimento de acordo. E a gente não pode esquecer também da linha VRF, né? Sim, a linha VRF ela possui esse sistema de automação que trabalha interligado. Então, por exemplo, o Lossney. Nós temos um Lossney para climatizar este andar.
o Lossner ele pode ser interligado às máquinas de ar-condicionado do andar. Não tem ninguém utilizando, o Lossner está desligado e as máquinas paradas. Ao ligar uma máquina, a gente consegue fazer uma programação para o Lossner ligar junto e atender, fazendo a renovação de ar. Isso, além da economia do sistema e do Lossner, você ainda tem a economia de estar funcionando tudo junto quando precisa. Fernando, e a Mitsubishi Electric possui aplicações bem-sucedidas desses sistemas aqui no Brasil? Possui sim, Mirelle. Possui tanto nos setores comercial, quanto no setor público e até no setor hospitalar. Um dos exemplos que a gente tem é o Museu do Pelé, que fica em Santos, que é todo Mitsubishi, a solução desde a automação, os equipamentos de ar-condicionado. A gente também tem o banco de óleos em Sorocaba, que possui máquinas tanto para UTIs, salas de cirurgia e atendimento ao público. Então, a solução completa, né? Fernando, falando um pouquinho mais, né, do Museu do Pelé, quais foram as aplicações feitas lá? Perfeito, lá o museu é todo climatizado com ar-condicionado da Mitsubishi. A gente já participou até na época do projeto, então dando algumas soluções, né, tentando fazer uma consultoria com relação ao que Sim, até porque ficaria recebe melhor. muita gente diariamente, né? Sim, é uma obra muito bonita, é muito bacana mesmo. Então fica aí, gente, convite, né, para vocês Sim. visitarem o Museu do Pelé. Com certeza vale a pena para você que é apaixonado por esporte, por futebol, mas, né, especificamente. Agora, para a gente finalizar, Fernando, qual é a sua expectativa para os próximos anos, né, em termos de tecnologia, principalmente também relacionada aos temas, claro, que discutimos hoje, ou seja, teremos novas tecnologias para qualidade, eficiência energética e controle de consumo, ou ainda é o momento de expandir e disseminar as tecnologias atuais? Essa é uma ótima pergunta, Mirelle, porque realmente hoje a gente vive num tempo em que todas as tecnologias estão evoluindo de uma maneira muito rápida. E tanto em questão de eficiência quanto em conectividade. A gente vê a indústria 4.0 aí forte no mercado, a gente precisa acessar tudo com qualquer tipo de dispositivo eletrônico. No ar-condicionado, o processo dele ainda é muito tradicional, que vem do ciclo de refrigeração. Mas com relação ao resto de todos os equipamentos, a conectividade a gente conseguiu evoluir muito. A questão de prejudicar o meio ambiente, que era uma coisa que na década de 80 pegava muito. Foram trocados os gases, então a gente partiu do R22 para o R407, do R407 para o R410, e a gente está prestes a entrar na era do R32. Então, esses são avanços que a gente faz. Legal, quantas evoluções, né? Pois é, para tentar prejudicar menos o meio ambiente. E junto com isso, as máquinas, elas vêm otimizando o seu funcionamento e também tendo novos padrões de ruído, que essa é uma dos detalhes que as empresas trabalham hoje em dia também, para reduzir o ruído das máquinas e fazer com que o conforto interno seja... Hoje em dia a gente quer que a máquina seja imperceptível. Sim, o mais natural possível, né? Pois é. E nessa parte as empresas estão trabalhando muito, e a Mitsubishi também, para manter isso. Além do ciclo de refrigeração, a gente sabe que existem outras tecnologias para retirar o calor e refrigerar os ambientes. Só que elas ainda não conseguiram ser tão eficientes a ponto de aposentar o sistema tradicional. E também não conseguem ter capacidade tão grande. Então, hoje não se vê ainda um sistema desses com ar-condicionado. Por isso, a gente vai tá mantendo ainda os compressores com eficiência e tentando utilizar gases que são cada vez menos agressivos ao meio ambiente. No Brasil, a gente vive uma situação um pouco diferente do resto do mundo, que já tem essas tecnologias implantadas e em funcionamento, e estão buscando renovar os pátios deles com energias, equipamentos cada vez mais eficientes. No Brasil, a gente ainda tem que correr atrás de ter os equipamentos de hoje. Mas o que impulsiona isso? O custo de energia, que está sendo cada vez mais alto, está fazendo com que os proprietários e os gestores de empreendimentos busquem novas tecnologias para reduzir o consumo e assim baratear suas contas. Apesar de ser um mal, o aumento da energia elétrica faz com que os proprietários busquem alternativas mais econômicas, e esse é o nosso trabalho.
E o que falta para a gente mudar nesse cenário, Fernando? Perfeito. O que falta hoje é uma conscientização maior de que um consumo menor de energia, apesar de custar mais caro hoje, vai trazer um benefício futuro, uma economia e até questão ambiental, porque a gente não calcula hoje, mas para a gente gerar 1 kWh, a gente tá causando um impacto ambiental. Por menor que ele seja, a gente está causando. Ele existe, né? Pois é. Então, dessa forma, a gente precisa se mobilizar não só pela questão financeira, mas pela questão ambiental também, de fazer com que os nossos sistemas sejam cada vez mais eficientes. E o Brasil está a caminho disso. Nosso trabalho é esse, a gente tem um trabalho árduo. Eu imagino. E a gente atua diretamente com os proprietários, com as pessoas que têm interesse em modernizar, eficientizar suas plantas. Nós fazemos estudos e se a gente for comparar com um sistema antigo, com a inovação de ar mal dimensionado ou às vezes inexistente, então a solução Mitsubishi com o Osna e o nosso VRF, o CityMulti, consegue ser 50% mais eficiente em muitos casos, comparando com um sistema de split normal ou sistemas antigos sem eficiência. Então, essa é a nossa função, tentar trazer mais eficiência aos sistemas e fazer com que cada vez a gente consiga ter uma climatização melhor e mais barata. É isso, né? Trazer mais eficiência e conseguir, né, disseminar um pouquinho mais, né, desse assunto do ar-condicionado. E muito obrigada pela sua participação. Adorei, tenho certeza que os nossos telespectadores, né, que estão aqui conosco também adoraram. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Digital Talks. Perfeito, agradeço a oportunidade e agradeço a todos por acompanhar a gente. Obrigada, eu que agradeço por ter aceitado o nosso convite.